obscuro. Olá pessoal do canal Território Obscuro. Tomei muita coragem para mandar este relato para vocês, pois foi algo que mexeu muito comigo. Eu era muito nova. Me chamo Amanda e sou nascida em Curitiba, no Paraná. O relato que vou contar aconteceu no interior do Paraná. Prefiro não identificar o local, para preservar o mesmo. Eu, junto dos meus pais, todos os anos íamos passar o verão na casa do meu avô, que era em um sítio no interior. O sítio era dele mesmo e ele cuidava de tudo lá, inclusive dos animais que ali tinham: porcos, galinhas, vacas e etc. Bom, como todo ano, eu fui passar o final de ano, as férias de verão, na casa do meu avô. Eu tinha 13 anos nessa época. Nesse ano, como qualquer outro, estávamos indo até o sítio do meu avô. Quando chegamos, foi uma festa de recepção e tudo mais. Porém, meu avô nos alertou de que havia algum maníaco ou algo do tipo que estava rondando os sítios durante a noite, roubando e matando os animais. Eu fui pelo meu avô e acreditei que era apenas um maníaco, ou às vezes era só paranoia da cabeça dele, já que ele era bem idoso. Meus pais apenas riam e brincavam, falavam para mim: "Olhe, não fique até tarde lá fora, senão o lobisomem te pega." Eu nunca acreditei nessas coisas, pois meu pai brincava muito com isso, então achava que era tudo asneira. Quando foi de noite, todos estávamos nos preparando para dormir. Todos já tinham pegado no sono, menos eu. Tentei dormir por muito tempo, mas não conseguia. Eu estava com medo de algo e não sabia o que era, como uma sensação muito ruim. Então fui para a sala. Na casa do sítio do meu avô não tinha janelas escuras ou aquelas de grade. Eram apenas pequenos vidros com cortinas finas. Bom, estavam todos dormindo e eu estava na sala brincando com algumas estátuas que meu avô colecionava, quando eu ouvi um barulho e uma bagunça muito forte vindo do lado dos porcos e das galinhas, como se eles estivessem fugindo de algo ou estivessem com muito medo. E eu me assustei, mas curioso do jeito que sou, fui até uma das janelas e afastei a cortina para ver se eu conseguia ver algo. Estava escuro demais, eu não conseguia ver nada. Logo, os barulhos pararam e eu voltei para a sala com um pouco de medo, mas já um pouco aliviado. Acabei pegando um sono ali na sala mesmo. Quando foi de manhã e acordamos, eu contei para o meu pai tudo que eu tinha ouvido na noite passada, e ele falou que ele deveria ter sido alguma raposa que invadiu ou algo do tipo, mas eu sabia que não era, pois aqueles animais estavam assustados ao nível que dá para sentir o pavor deles. Mas quis acreditar no meu pai. Meu avô, logo de manhã, ao saber do que eu ouvi, foi verificar os porcos e as galinhas, e a cena que ele viu era algo muito traumatizante. Estavam todos os animais mortos de forma horrível, sem cabeças, com barrigas abertas e todos seus órgãos para fora. O único animal que ele encontrou vivo foi um pequeno leitão, que além de estar muito ferido, estava deitado praticamente dentro de uns porcos mortos. A cena era realmente traumatizante. Eu fui ver, mas meu avô não me deixou ficar ali por muito tempo, pois não queria que eu presenciasse tamanha chacina. Meu pai logo me levou para dentro e continuou falando que aquilo era tudo obra de uma raposa, mas eu não conseguia mais acreditar que uma raposa poderia ter feito tudo aquilo. Quando foi no final de tarde, meu avô voltou para casa, depois de ter limpado tudo aquilo, e o pequeno leitão veio a falecer, pois estava muito ferido. Seja lá o que passou ali, eu desacreditava que fosse um humano maníaco e muito menos uma raposa. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia nem imaginar o que teria passado por ali para matar todos os porcos e galinhas. Quando foi de noite, novamente todos se deitaram, menos eu, pois estava pensativo demais com o que tinha acontecido aquela noite. Novamente fui para a sala e fiquei lá tentando pegar no sono, até que quando eu estava quase dormindo, comecei a ouvir barulhos de passos pesados fora da casa.
como alguém muito bravo estivesse por ali. Fiquei em silêncio e pensava que aquilo logo iria embora, em direção aos gados do meu avô, que ficavam um pouco mais longe. Mas aquilo não foi embora. Aquilo estava interessado em algo dentro da casa. Foi quando comecei a ouvir algo como se fosse o rosnado de um cachorro, mas 1000 vezes mais horrível. Não tem como descrever o barulho que aquela coisa fazia, só ouvindo mesmo para se ter uma noção. Eu senti também um cheiro tão horrível quando aquilo começou a fazer aqueles barulhos, que fazia a chacina dos porcos e das galinhas parecer um canteiro de flores. Aquilo estava com uma raiva muito grande e dava para sentir minha alma já queria sair do meu corpo, de tanto medo que eu estava. Aquilo ficou em silêncio por alguns minutos e depois de um tempo eu tomei coragem, me levantei e fui olhar a janela. Quando abri as cortinas, o que eu vi eu nunca vou esquecer. Era um ser que parecia uma mistura de um macaco com um cachorro muito grande. Aqui estava parado em pé, exatamente de frente para a janela que eu tinha aberta, olhando diretamente para mim, e eu pude ver exatamente o rosto daquela criatura. Diferente da maioria dos relatos, aquilo não tinha um focinho ou um rosto igual de um cachorro. Se assemelhava a um cachorro, claro, mas era uma mistura de rosto de um macaco com a de um cachorro, mas com a cara mais achatada, olhos vermelhos como sangue, dentes enormes que saíam da boca mesmo com ela fechada. Aquilo era enorme. Me fez me sentir insignificante. Quando aquilo me viu, ficou maluco, mostrou seus dentes, fazia barulhos horríveis, estava maluco. Ele queria minha morte e tentou partir para cima da janela. Eu logo saí correndo. Por mais que eu estivesse morrendo de medo, corri para o quarto onde meu avô estava e comecei a gaguejar desesperado. Nada saía da minha boca. Meu avô logo ouviu os barulhos daquela coisa tentando entrar na casa. Ele se levantou, pegou uma velha escopeta que ele tinha, acordou meu pai e os dois foram para a sala tentar lutar contra aquilo, que já estava prestes a invadir a casa. Minha mãe acordou com os barulhos que aquela coisa estava fazendo e eu fiquei abraçada com ela dentro do quarto. Enquanto eu estava orando pela minha vida, eu ouvi o barulho da porta se rompendo e ouvi quando aquilo conseguiu entrar dentro de casa. Logo depois disso, eu ouvi o barulho do meu avô atirando, que agora eu sabia que aquilo era um lobisomem. Ele deu um uivo de dor e saiu correndo. Meu avô veio correndo para o quarto e falou que o tiro tinha pego de raspão e que iria ir atrás daquela coisa para terminar de matar. Ele deixou meu pai na casa e saiu para ir atrás do lobisomem. Passaram cerca de 30 minutos e meu pai estava ficando nervoso. Então nos deixou no quarto e falou que iria atrás do meu avô. Eu insisti que ele ficasse junto com a gente, mas foi em vão. Ele saiu da casa e eu fiquei trancada no quarto com a minha mãe. Eu estava com muito medo e queria meu pai junto comigo. Então juntei coragem e saí do quarto, deixando a minha mãe lá. Eu estava chorando e tremendo de medo, andando pela sala. Admito, eu fui burra e não deveria ter saído do quarto. Quando se passaram cerca de 10 minutos que meu pai havia saído de casa, eu comecei a ouvir barulhos fora da casa novamente. Então eu congelei de medo nessa hora. Foi quando vi pela porta que estava caída aquele lobisomem, aquele ser horrível, vindo em minha direção lentamente, cheio de raiva. Em seus olhos, eu sabia que aquilo queria minha morte e eu tinha certeza que iria morrer. Eu corri para a cozinha, mas eu sabia que não tinha chances contra aquilo. Ele parecia gostar de ver meu desespero. Quando ele estava pronto para me atacar e eu já estava aceitando minha morte, ouvi um grande uivo vindo de fora de casa, um barulho de um outro ser com raiva. O lobisomem que estava na minha frente pareceu ter ouvido também e desviou o olhar de mim, olhando fixamente para a porta. Detalhe que a sala e a cozinha eram ligadas, então eu também tinha a visão da sala. Quando olhei para onde aquele ser estava olhando, vi entrando na casa outro lobisomem. O outro ser que se assemelhava com aquele que estava prestes a me matar, mas muito menos horrível. Aquilo que estava entrando na casa se parecia mais com um lobo cinza, muito grande, maior do que aquele que estava na minha frente.
Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, aqueles dois seres começaram a brigar. Um partiu para cima do outro, e foi a briga mais violenta que eu já vi. O lobisomem, que antes queria me matar, só conseguiu desferir um arranhado no braço do outro, enquanto o outro lobisomem estava atacando ele, na intenção de matar, como se quisesse me proteger. O lobisomem horrível já foi muito ferido, saindo correndo para a floresta, que tinha ali perto. O lobisomem que me salvou ficou me olhando por alguns segundos. O pânico em mim já era tão grande que eu acabei desmaiando. Acordei com meu avô me sacudindo. Eu achei que tinha até tido um sonho, mas logo vi o medo no rosto do meu avô, perguntando a mim onde estava meu pai, e que sangue todo era aquele na sala. Eu não sabia o que responder. Apenas falei que ele tinha saído para procurar ele. Meu avô me confortou em seus braços, quando meu pai chegou sem camisa, com a mesma enrolada em seu braço. Quando questionado o que havia acontecido, ele apenas falou que havia dado um jeito no bicho. Naquela hora tive certeza que era meu pai que tinha me salvado. Meu pai, o homem mais cético do mundo, era também um lobisomem, aquele que me salvou. Ninguém dormiu naquela noite. Quando foi de manhã, questionei meu pai sobre o que tinha acontecido. Ele apenas sorriu e disse que estava feliz, que eu estava bem. Recebemos a notícia que um homem foi encontrado morto no meio da estrada. Ficamos mais alguns dias no sítio e voltamos para Curitiba. Sou muito grato ao meu pai, até hoje, por ele ter me salvado. Meu avô já é falecido há um ano e não voltamos mais naquele sítio. Mas eu sei que meu pai me salvou do lobisomem naquela noite, apesar dele não admitir que aquele outro lobisomem era ele. Eu tenho certeza que o meu pai também é um lobisomem, só que é um lobisomem do bem. Este é o meu relato que marcou a minha vida para sempre. Obrigado. Tá aí, galera, mais um relato sensacional enviado no canal. E a minha opinião é que o outro lobisomem queria entrar na casa porque ele sentiu o cheiro do outro lá. Ele devia saber que o outro também era lobisomem e ele estava querendo lá arrumar uma confusão. E então ele foi procurar lá. Só que o outro era do bem, era o pai da menina lá. Galera, se inscrevam no canal, deixem aquele curtir aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Quem tiver relato, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, obrigado e até o próximo relato.